para ele não receber a energia que ele precisa, porque ele está mais preocupado com as coisas pessoais dele, não está relaxado. Ele está ali com o corpo, mas não está presente mentalmente, né? Emocionalmente. Essa senhora aqui, ó, vê no centro dela o chakra, aqui no coronário dela, a desarmonia. O mundo espiritual observa tudo isso enquanto está acontecendo a reunião pública. Tá? Esse outro está sendo influenciado por um espírito que estava fora, na casa espírita, não entrou. Aí aparece aqui os espíritos, ó, os encarnados aqui embaixo, os espíritos aqui em cima. Ele não senta na nossa cadeira não, pode ficar tranquilo. Tá? No ambiente da evangelização acontece o mesmo fenômeno. Está se evangelizando, está lá os espíritos sendo cuidados e mesma coisa sendo atendidos. Por isso que o evangelizador é espírita. Ah, mas ele é um excelente catequista. Agora tem que aprender a ser espírita. Não tem nada a ver com o problema do catequismo. É que ele tem que aprender o método espírita, ele continua cuidando de criança, só que tem que saber a linguagem espírita para poder orientar com segurança. Porque daqui a pouco o pequenino vai dizer assim: tio, eu estou vendo aquele moço lá na porta, lá, não vou entrar não. E aí fica lá o evangelizador com o cabelo em pé. Ele não está vendo nada, né? Mas a criança vê. Então precisa ser espírita. Atendimentos diversos são feitos, tá? Agora, o passe, né, como nós já falamos, que é atendido, e atendimento fraterno, que é onde nós queremos chegar. Está lá o atendente, ó, e está os espíritos junto com o atendente fraterno. O moço chegou para ser atendido, o atendente está ali, não está vendo isso aqui, ó, mas os espíritos veem por dentro qual é a situação orgânica. E aí o que eles estão fazendo? Atendendo o Senhor, intuindo o atendente. Por isso que o atendente tem que ter informação física do corpo e tudo mais, porque ele vai intuir e ele vai dar orientação para que esse senhor melhore a sua situação diante do quadro que ele possui. Tá? Essa moça, a mesma coisa, está recebendo um processo obsessivo, o atendente então é orientado, esse espírito obsessor não está presente, ele é o esposo dela que na vida passada ela o traiu, e ele não perdoou, ela reencarnou e ele não, ele continua perseguindo. Só que ele não entrou na casa espírita, ela entrou. E ela começou então a receber orientação pelo plano espiritual. Veja, o atendente não tem ideia disso aqui, ó. Não tem ideia. Mas o mundo espiritual tem. Por isso que ele recebe uma intuição. Veja a diferença com o atendimento normal, qualquer. O atendimento espírita ele tem essa nuance. Por isso que eu tenho que estar de tanta harmonia para receber a intuição correta, não igual o outro lá que disse que era um obsessor, que a esposa dele estava obsidiando a família. Para ter que ter a ideia certa. Aí ela, pela orientação dele, começa a querer modificar-se, começa a aceitar a modificação de atitude moral. Aí o mundo espiritual permite que ele entre para ouvir, porque ele está vinculado psiquicamente a ela. Lembra que eu disse? Aqui existe uma sintonia fluídica. Se ela passa a ter sintonia fluídica também com o atendente, e esse atendente participa de uma reunião mediúnica, esse espírito poderá amanhã se comunicar na reunião mediúnica e ser orientado também. Percebe? É atendido o encarnado e o desencarnado. Essa é a grande tarefa da casa espírita, que precisa ser organizada com calma, com tranquilidade, não de uma hora para outra, achar que vai fazer de uma hora para outra, mas que vai montando aos poucos. E por último, quando tudo termina, né, nas casas espíritas, nossas tarefas, não importa qual tarefa, toda tarefa que nós passamos na casa espírita, a equipe espiritual está presente. Quando termina, o grupo de espíritos levam as almas que foram atendidas durante as nossas reuniões e também vão atender aqueles casos que às vezes ela assistiu uma palestra porque tinha um pai doente, aí vai a equipe espiritual agora atender. Ele atendeu a palestra porque tinha um amigo que ele pensou no amigo. Aí o mundo espiritual vai atender. Veja, a tarefa amplia. Então, nós na casa espírita somos apenas instrumento do mundo maior. Quanto mais a gente entender que nós somos instrumento e a nossa casa, a casa espírita, ela tem que ser mantida essa harmonia através de nós. E aí o que acontece? Quem é que pode quebrar isso aqui? Quem é que pode fazer que esses espíritos bondosos não estejam presentes entre nós? Somente nós, pelo nosso relacionamento. Com a fofoca de um, com a briga do outro, com a discussão do outro, menos gostado ali, menos gostado aqui, começamos a afastar os bons espíritos e ficamos à mercê então de quem? Dos espíritos brincalhões, aventureiros, maldosos, que vão interferir nas tarefas e criando um monte de práticas estranhas que a gente vê por aí.
Então, por isso que manter essa qualidade na casa espírita é nossa. Manter o estudo é nosso. Os trabalhadores ter consciência que quanto mais eles entenderem do processo, eles não vão inventar em espiritismo, vão fazer aquilo que tem que fazer. Eu apenas narrei alguns fatos para vocês, mas existem fatos muito mais complexos, com muito mais detalhes para serem trabalhados, que só avançando no conhecimento é que poderão adquirir essa capacidade. Ok? Pergunta. Nosso compromisso era até às 6 horas, agora começamos um pouco tarde, mas são 10 para as 6 e nós já terminamos, né? Teríamos mais aqui mais 480 slides para passar, mas não vamos passar, não precisa, né? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Algum detalhe a mais? Alguém discorda de alguma coisa também? Eu aceito discordância. Alguém achar que não tem que ler aquelas obras todas ali, pode falar. Né? Muita coisa, você não dá para ler nessa encarnação. Não se preocupe, você tem a vida eterna. Não vai morrer nunca. Então dá para ler na próxima. Né? Esses livros bons são todos já gravados no plano espiritual. Se não ler aqui, lê lá. Então pode escolher aonde quer ler. Agora ler, estudar, entender é o melhor recado. Ok? Bom, só para encerrar então, já que eu não pergunta. Divaldo Pereira Franco estava fazendo atendimento fraterno na Mansão do Caminho, e quando ele faz o atendimento fraterno, ele costuma geralmente fazer ao lado da mesa, do pé, e fazendo o atendimento fraterno, veio uma senhora e chegou para ele e disse: seu Divaldo, eu vim aqui pedir para o senhor me dar o dinheiro para me pagar minha conta de luz, porque eu trabalho passando roupa e vou... Minha luz vai ser cortada e eu não vou poder ganhar muito dinheiro. E naquele instante que o Divaldo ouviu ela falar, e ela disse assim: o senhor fulano de tal mandou vir falar para o senhor pagar minha conta de luz. Naquele momento ele ficou irritado. Ele falou, pensou ele, o que fulano de tal já não deu dinheiro para ela? O que mandou falar comigo? E ele disse: não, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho, nem ando com dinheiro. Aí naquele momento que ele ficou meio irritado falando que não tinha dinheiro, Joana de Ângeles apareceu atrás da senhora. Quando apareceu atrás da senhora, ela perguntou mentalmente para ele: meu irmão, o senhor está nervoso? Não, nada disso. Naquele instante já. Aí a senhora na frente dele não entendeu muito. Ele: não, e aí, Joana? Mas o senhor está irritado, estou sentindo que o senhor está irritado. Veja bem, o senhor tem duas opções. O senhor pode ficar nessa posição de ajudar, ou pode passar para o outro lado, na posição de pedir. O senhor está na posição de ajudar porque o senhor quer. O senhor que escolheu ficar aí. Então, se o senhor quer ajudar, agora, se o senhor não quer mais ajudar, passa para o outro lado, do outro lado da fila. Não, não é nada disso. Ó, eu vou te contar, Divaldo, algo que eu não deveria te contar. E ele diz assim, quando Joana pega, acho que o dia dele, né? E eu vou te contar, eu não deveria te contar, mas vou te contar. Veja bem, essa senhora, é sincero o pedido dela. E ela, em casa, fez uma prece a Jesus e pediu a Jesus para que alguém auxiliasse. E a prece chegou até Jesus. E Jesus então virou para os seus acólitos do Senhor e disse assim: eu quero ajudar essa senhora na cidade de Salvador. Com quem que eu posso contar lá? E aí um deles disse assim: um momento só, Senhor, eu vou pegar aqui o livro do Reino dos Céus. E pegou. E aí começou a olhar e mandou, se foi o quinto lugar que estava lá, Divaldo Pereira Franco. E Jesus virou para ele: mande ela a Divaldo Pereira Franco. Fala que foi eu que mandei. E aí o anjo do Senhor veio, o Espírito bondoso veio, e veio até ela na sua casa e disse: procure Divaldo. Intuiu, ela não captou. Intuiu de novo: procure Divaldo. Ela não captou. Ele intuiu, então ela saiu de casa. Quando ela saiu de casa, encontrou um homem de bom coração, e o anjo disse: mande-lhe procurar Divaldo. E aí ela perguntou: não, procure Divaldo. Fala que eu mandei. Mas não foi ele, não, foi Jesus. E você está recusando o pedido de Jesus? Não, senhora, nada disso. Nilson, na época o Nilson era encarnado ainda. Nilson já trouxe dinheiro, já deu para a senhora, e ele já mudou o quadro dele. Bom, passou um tempo daquele atendimento. Dias depois, Joana se aparece de novo, e ele vira para ele: eu sou vendo, sou meio triste. Não, eu queria saber como é que está o nomezinho lá naquele livrinho lá. Aí ela disse: melhorou um pouquinho, subiu mais um pouquinho. Aí ele ficou todo feliz. Aí diz Joana: e vai aumentar o número de necessidades. Então
nós nos propusermos a uma tarefa no bem e nos qualificarmos com conhecimento, com qualidade moral, com amorização entre nós, não acredite que vai ficar para atender só gente boazinha. A coisa aumenta porque a tarefa do Cristo é imensa e precisa de corações dispostos a ouvir a tristeza humana e a saber orientar com segurança. Por isso que conhecer o Espiritismo é um compromisso individual e é coletivo ao mesmo tempo. Então vamos nos propor essa tarefa, estudando, nos aperfeiçoando e nos colocando à disposição para atender a todos que batem a nossa porta, não importa se ele vem alcoolizado, desequilibrado, seja a situação que for, mas que tenhamos sempre as portas abertas para atender com os corações felizes. Porque um dia, quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai perceber o seguinte: a gente fez aquilo que nós nos comprometemos antes de reencarnar aqui. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre na prática do bem. Muita paz. Só nos resta agradecer ao Sidney pela colaboração desta tarde, pela disposição de nos atender com tamanha brevidade ao nosso pedido de realizar essa atividade hoje, esse seminário, que foi de profunda importância para todos nós adquirirmos mais conhecimentos, de avançarmos na nossa capacitação, na nossa qualificação da atividade espírita. É evidente que não seremos aqui todos atendentes fraternos, porque muitas vezes não se encaixa no perfil de todos, mas saímos daqui com conhecimento aprimorado no sentido, no real sentido da atividade espírita. Então, muito obrigado, Silvio, que possa continuar aí a tua atividade, que Jesus te abençoe sempre, e agradecer a presença de todos, ao pessoal aqui do Centro Espírita Allan Kardec. Temos também a turma do Centro Espírita Bom Pastor de Navegantes. Temos alguém de outra casa? Não? Então, nosso agradecimento ao pessoal de Navegantes, em nome da Vera, que possa levar a todos os tarefeiros de lá o nosso carinho, a nossa gratidão por aqui estarem conosco também. E hoje, para nós espíritas, é uma data muito especial, porque tudo isso que o Sidney nos trouxe não teria sentido se há 158 anos atrás, exatamente no 18 de abril de 1857, Allan Kardec não trouxesse à luz a obra do Livro dos Espíritos, surgindo então a doutrina espírita. E estamos aqui hoje fazendo uma atividade espírita e que possamos ter entusiasmo, disposição para seguirmos os postulados espíritas tal qual foram trazidos do mundo espiritual e organizados por Allan Kardec. E neste sentido, a 13ª URI organizou hoje lá na Câmara de Vereadores de Balneário de Sales uma palestra com apoio do Centro Espírita Allan Kardec de Sales, com Gerson Tavares, que vai falar justamente sobre o que é o Espiritismo. Então, aqueles que tiverem disposição podem ir às 8 horas lá em Pissar, na Câmara de Vereadores, e prestigiar a palestra do nosso companheiro também, muito querido Gerson Tavares. Então, vou convidar a nossa companheira Patrícia para fazer a prece de encerramento. Mais uma vez, muito obrigado a todos. No final, aqueles que não preencheram a ficha ali de presença, deixando um e-mail, peço que façam, que eu vou pedir para o Sidney, a hora que ele me disponibilizar o material, que eu possa distribuir por e-mail que está ali anotado. Perfeito? Então, muito obrigado mais uma vez para a Patrícia interceder. Antes de começar a prece, eu estava comentando com a Bíblia que a gente sempre fica entre a teoria e a prática. E a gente às vezes fica perdido, sem saber o que fazer. Nós recebemos a tarde toda, praticamente, um irmãozinho nosso, ali sentado na escada, provavelmente com alguma perturbação.
situação de ordem física ou espiritual, mas exatamente quando o Sidney concluiu a fala dele, ele foi embora. Então, mais uma prova de que a espiritualidade está realmente a todo momento nos auxiliando, e por isso, por esse motivo, é o momento de nós agradecermos. E isso que a gente vai fazer agora. Com os nossos pensamentos unidos, com essa alegria imensa de poder estar aqui hoje, já em condições de compreender um pouquinho mais os ensinamentos de Jesus, com a ajuda da espiritualidade amiga, que, muito bem lembrado, Jefferson, há 158 anos, vem trabalhando, nos trazendo todos esses ensinamentos, esses esclarecimentos, para que nós hoje, numa nova oportunidade, poder trabalhar na seara de Jesus. Por isso pedimos, Senhor, nos auxilie nos nossos momentos de fraqueza, de fragilidade, quando olhamos para nós mesmos e não nos sentimos capazes de executar a tarefa. Pedimos, nos ampare, pois sabemos quão importante é essa nova oportunidade a cada dia que Deus nos concede. Que sejamos sempre, Senhor, bons instrumentos nas mãos da espiritualidade amiga, que possamos do nosso coração sair os mais sinceros desejos de amor ao próximo, de benefício àquele irmão que nos chega. E pedimos também para nós mesmos a proteção, a paz necessária de que tanto necessitamos para oferecer o que há de melhor em nós mesmos para nossos irmãos. Que a paz, o amor esteja por todos hoje e sempre, e que possamos sair daqui hoje renovados para continuarmos a tarefa.